Atos capítulo 12, são 5 versículos só então. Diz assim: Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia. Permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. 21. Está no 12? Estou no Atos, capítulo 12, estou no versículo 21, agora para ler. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Perfeito, fechou, né? Então, esse segundo trechinho do capítulo 12, né, que a gente estudou na semana passada, praticamente os 19 primeiros versículos, né, falando sobre milagre, né, da libertação de Pedro, da prisão. E agora ficou esse trecho, que é um trecho assim, muito curioso, um trecho que chama muita atenção, né, porque eu até estudei, li alguns outros trechos que eu pudesse pegar alguma referência de alguma coisa que aconteceu, né? Porque eu falei assim, caramba, como é que... Assim, tentei imaginando a cena no momento, né? O rei Herodes era realmente alguém, parecia pela descrição ser alguém muito assim, impiedoso, muito tirano. E nesse processo de reconciliação aqui com Tiro e Sidom, quando ele bota as suas vestes e vai caminhar no meio do povo, né, como fosse uma apresentação, o povo ele começa a discursar, o povo fala assim, pô, esse é um Deus, né, e começa a reconhecer ele como fosse um Deus mesmo, não como fosse um homem, né. E o texto que a Vanessa leu diz que ele, né, naquela hora aceitou aquilo, né, ou seja, que ele recebeu aquilo, né, ele não, na verdade, atribuiu a um Deus, por mais que ele desconhecesse, né, ele realmente como se colocasse no lugar realmente de Deus. E o trecho que você leu diz que na mesma hora o anjo do Senhor tocou ele, né, feriu ele, e ele morreu comido de verme, né? É uma cena assim que deve ter sido, né? Tinha uma comunicação na época, né? Mas fico imaginando o jornal, alguma coisa assim e tal, coisas que às vezes a gente não entende, assim, como é que um cara bem, de saúde, reinando, entendeu? Todo assim, imponente, com aquela força, com toda aquela coisa, e de repente agora de uma hora para outra, no mesmo instante, quer dizer, não foi um tempo depois, não foi, no mesmo instante o cara morreu comido de verme, né? E aí a gente não entende muito bem algumas coisas, né? Eu pelo menos digo isso, assim, às vezes eu não entendo algumas coisas, algumas a gente percebe assim, né? Vai vendo a descrição das pessoas, a gente sabe que tem muita gente que inventa, que cria, tem muita história, mas tem algumas situações ditas pelas próprias pessoas, né? Então, como o próprio Tancredo Neves falou, né? Um momento muito esperado aquele momento, né? Primeiras eleições, né? Saindo da ditadura, do militarismo, e toda aquela coisa assim, o país todo borbulhando em revolução, né? Nem Deus me impede de eu ser eleito, né? E aí o cara fica doente do nada, não consegue ir para a posse, falece, e não conseguiu assumir, né? Minha mãe até tinha sonhado uma semana antes com essa situação,
e contou pra gente, mas a gente assim não levou em conta porque não achou, né? Às vezes é uma coisa tão simples, você não vê a proporção da coisa, né? E a gente não sabe assim, como é que Deus vê, interfere essas situações, né? O que está no coração. Umas pessoas falam por falar, outras falam aquilo realmente de coração e declaram, e aquilo tem um peso no mundo espiritual que eu não entendo muito bem, né? E a gente vê uma interferência divina, né? Como a gente viu aqui no caso em Herodes, né? Você tem muitos trechos, como você lembrou agora, seu Cláudio. Eu nunca tive acesso a essa declaração para investigar esse tipo de... Mas é uma coisa muito falada, muito dita, né? Até a declaração infeliz também do nosso ex-presidente, quando falou a respeito do Senhor Jesus né, falou que era infeliz, estava errado, e fez uma declaração, essa eu até vi, né? E foi interessante que não foi muito tempo depois também, não. Eu lembrei muito de Herodes, algumas semanas quando ele pegou câncer de garganta, né? E ele foi se tratar e ficou bem pianinho, né? Tem até a gravação. São repórter falando isso. Ficou... É histórico mesmo. Aí tem essas situações, né? Várias declarações, né? Dos Beatles, do rapaz lá, do cantor do John Lennon e tudo. A gente não entende, mas assim, de alguma forma a pessoa fala aquilo e aquilo, né? No coração, aquela declaração realmente deu uma força que, cara, o cara tinha tudo para, né? Era um cantor famoso, podia continuar o trabalho dele, né? Era já uma pessoa muito consolidada na música. Para que o cara vai dizer que é mais feliz, mais famoso que Jesus Cristo, né? Para quê? Concorda? Assim, já tá ali, pô, já tem, né? Já é famoso e tal, e aí de repente vê um cara do nada e dá um tiro nele. Então, assim, é uma situação que me dá temor, né? Nesse sentido, assim, nós somos homens, né? Então tem algumas declarações, algumas coisas que não cabe, né? A ofensa, a declaração ou a imposição, né? Ou se colocar como Deus, porque ninguém vai sair feliz nessa história, né? Independente de que aconteça alguma coisa no momento ou não, ninguém vai sair feliz nessa história, né? A gente, como criatura, a nossa posição realmente diante do nosso Deus e do nosso Pai é uma condição de dependência, uma condição de gratidão, uma condição de reconhecer o cuidado dele, de reconhecer o amor dele, a misericórdia dele, né? De reconhecer que ainda que eu não esteja entendendo muito bem as situações até que eu passo atualmente, mas que ele sabe cuidar de mim, posso confiar, ele sabe todos os momentos, né? Sabe como dar uma pitada de alegria, uma pitada de provação, de uma pequena luta ali. Ele sabe fazer isso de uma forma fenomenal, e a gente pode crer e descansar nisso, né? Eu lembrei assim de uma situação que eu queria ler com vocês, que é do livro do profeta Daniel, né? Que também assim é um livro profético, mas um livro também histórico, né? Quem estudou história pode lembrar. Vou pegar aqui, ó, do próprio rei Nabucodonosor. Foi um rei muito famoso, né? Rei da Babilônia, e passou por um processo assim também impressionante. Quer ver? O sonho de Nabucodonosor. Como é muito grande, eu vou narrar para vocês, mas é o capítulo 4, vou tentar resumir, depois vou ler a parte central, né? Capítulo 4 do profeta Daniel fala sobre um sonho que Nabucodonosor teve, né? E é interessante que ele tem esse sonho, né? Ele fala que eu estava no meu leito, né? Satisfeito e próspero em casa, no meu palácio, e aí ele teve esse sonho que ele ficou alarmado, né? E aí ele decretou de fato que viessem os magos, viessem os encantadores para tentar de alguma forma traduzir esse sonho, que ele ficou muito perturbado, mas nesse segundo sonho dele também ninguém conseguiu traduzir. E aí chegou Daniel na presença dele, né?
Ele, nesse segundo sonho, ele narra, né, diferente lá do primeiro, né? Ele narra esse sonho, e Daniel, né, que era um homem que tinha esse dom, Deus havia dado para ele, interpreta esse sonho para Nabucodonosor, né? E a interpretação do sonho era uma interpretação muito simples. Daniel fala que Deus, né, de fato concedeu a Nabucodonosor o governo, né, que todos os homens, né, todos os animais daquele tempo estavam debaixo do governo dele, era fato. Ele se tornou um rei extremamente próspero, rico e poderoso. O primeiro sonho dele também fala isso, né? Ele é considerado lá a cabeça de ouro, dentro daquela figura que ele sonha, né? Mas é uma coisa que Nabucodonosor não havia aprendido, né? E Daniel fala, claro que de uma forma, a gente percebe assim, ele é muito sábio, né? Porque ele está dando uma interpretação a um rei que é um homem que naquele momento tinha o poder de tirar a vida do sujeito naquele mesmo tempo, né? E aí ele fala que Nabucodonosor ia aprender que o céu governa sobre a terra, né? E que essa pessoa ficaria ali 7 tempos, né, na grama, como um animal mesmo, comendo grama, vivendo, crescendo as unhas, né? E depois desse tempo, Deus iria devolver o entendimento para ele, e ele iria retomar o seu reino. E fato é, se a gente ler o capítulo 4 com detalhe, um dia Nabucodonosor vai na beirada, e olha que os jardins dos ventos da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele olha e fala assim, olha, a cidade realmente, a arquitetura, quando você estuda, é uma coisa assim linda, uma construção realmente muito maravilhosa. Ele fala assim, olha a cidade que eu fiz, né, para o meu deleite, com o meu poder. E ele começa a se engrandecer, muito parecido com a questão que aconteceu lá com Herodes, né? Esse mesmo espírito assim de engrandecer, de se colocar numa posição como de Deus, né? E naquele momento, aquele decreto é dado, e o sonho que Daniel havia interpretado se cumpre. Ele perde o entendimento. Eu não sei que tipo de doença prática ele teve naquele momento, né? O que aconteceu, mas fato é que o relato feito é que ele perde o entendimento e ele fica como um animal, né? Então cresce as unhas, cresce os pelos como fosse penas, ele fica debaixo do orvalho, e ele fica ali durante esse tempo, né? Um intervalo aproximadamente talvez 7 anos, ele fica naquela condição. Imagina o que é isso, um cara que se vestiu, que sentava no trono de rei, né, da Babilônia, que conquistou de uma forma muito expressiva, né? Assim, estamos nesse momento aqui histórico, a gente está antes do Império Grego, está antes de Alexandre o Grande, a gente está antes de Ciro, o grande rei, antes dos Medos, dos Persas. Então a gente está falando ainda de alguém que realmente assim varreu com o exército, né, a superfície daquele mundo antigo. E de repente aquela pessoa está como um animal andando ali no mato, né, uma grama, né? Isso é uma coisa que me impressiona muito, né? É que esse final de semana eu estava pensando nisso. A gente se aborrece, a gente briga, a gente tem muitos problemas, tem muitos atritos e tudo. E em tudo isso que a gente vive, né? Preocupações principalmente também, né? A gente já estava falando aqui, como o Senhor estava cuidando dela nessa questão da ansiedade e tudo. E como é bom de fato a gente descansar no Senhor, porque de que adianta esse turbilhão dentro da gente? De que adianta a gente tentar controlar aquilo que não dá para controlar? Aí aqui eu não estou falando de um planejamento normal, não estou falando das situações normais da vida, eu estou falando dessa motivação, dessa força lá dentro da gente que quer controlar, que quer fazer tudo, que gera todas essas situações. Está no leito, está deitado, não lembro o nome do pai, da mãe, não lembro o nome do filho, da esposa. Agora eu estou falando atualmente, né? Situações que a minha esposa, que é médica, me conta, né? Cara, daqui a pouco está ali, não lembro o nome do filho, nada. Quem é você? Né? Então assim, quando ela me conta essas coisas, e é o dia a dia dela, mas eu tento trazer para o contexto aqui bíblico, né? Realmente aquilo que Jeremias fala, o que é o homem para que o Senhor se importe com ele? O que somos nós de fato? Essa fragilidade que Davi fala, que o homem é como a erva que cresce pela manhã e de tarde já foi, né? Dessa questão fugaz, dessa temporalidade, dessa brevidade da vida, né? E às vezes
na verdade, a gente se cansa, mas não porque há motivo para ficar cansado, e sim porque a gente carrega preocupações que são desnecessárias, nesse sentido que eu quero chegar. Há situações, sim, que a gente acha, que a gente intervir, que a gente não está falando dessas situações de responsabilidade, situações normais, como adulto, como pessoas, a gente precisa, não é disso que a gente está falando, né? E a gente sabe bem disso, a gente está falando daquilo que está por trás, daquela motivação, né? Daquilo que não adianta eu pensar 1000 vezes quando eu vou dormir, porque eu vou pensar 1000 e 1001, e aquele pensamento não vai de fato me agregar nada. É diferente quando você é um problema prático, precisa tomar uma decisão, resolver, e pondera, e ouve, busca a sabedoria do Senhor, busca alguém que tem experiência, busca ali e toma uma decisão. Não é disso que a gente está falando, né? E isso é um problema tão prático que a gente toma e vai embora. Você toma uma decisão, aquilo já foi, acabou. Essas situações que a gente está falando não, são aquelas que remoem, são aquelas que voltam, são aquelas que não querem nos deixar, né? Eu costumo brincar, são as correntes da ansiedade, né? Que tenta realmente ali deixar o sujeito ali meio abafado debaixo daquilo ali, né? E nada melhor do que o amor de Deus, como a tia falou que estava preocupada com a situação do Rodrigão, da preocupação, nada como o amor de Deus, nada como aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus, a saber que Deus realmente está cuidando. E isso é algo muito libertador para a nossa própria vida, né? Puxa, eu fiquei feliz quando vi a tia contando o testemunho dela. Ela falou assim: poxa, eu achei que ia ficar assim, sabe? Poxa, o Senhor me deu uma paz, estou bem, né? Meu filho está lá mais de, 11 mil quilômetros, talvez, não conheço muito bem a distância, mas em torno de 11, 12 mil quilômetros de distância. Não tem como fazer nada daqui, né? O Senhor é que guarda ele, o Senhor é que livra ele, o Senhor é que cuida dele, e a gente fica, ela no caso está em paz, né? E isso é também com as situações que a gente enfrenta e o nosso dilema no dia a dia, né? No trabalho, na vizinhança, nas relações nossas conjugais, paternais e maternas, né? Então, assim, o que acontece aqui, né? Eu queria ler o trecho onde ele retorna, onde a mente dele retorna, né? Ele diz assim, Daniel interpreta o sonho, cumprimento do sonho. É quando Nabucodonosor fala assim, vou pegar aqui a lanterna aqui, tá difícil de eu enxergar. Agora. A sentença veio sobre ele. Naquele momento, quando voltou, tá? Naquele momento, voltou-me o entendimento. Nabucodonosor falando, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha que coisa, a gente está falando que quem falou isso, teoricamente, não foi uma experiência de um irmão minha, só que a gente está contando do lado, foi o maior imperador daquele momento, o cara que mandava e desmandava, né? A gente não está falando nem atualmente, para ter um contexto melhor, a gente não está falando nem de um Trump da vida, porque tem muitas outras pessoas que também o podem assustar. A gente está falando de alguém que não tinha um par, né? Naquele momento histórico, né? Mais tarde um novo império vai se desenvolver, mas naquele momento histórico não tinha um par, né? Era alguém que realmente tinha esse poderio, né? E essa pessoa agora, depois desse processo de humilhação, desse processo que ocorreu na vida dele, né? E você vê que Deus controlou isso tudo, porque o que era comum muito na história antiga que a gente percebe? Existia muito, e quando a gente lê a própria história dentro de Israel, no livro de 1 Reis e 2 Reis, você percebe que é muito assassinato, conspiração, traição, filhos que matam pai para ocupar posição no trono, irmãos que matam irmãos para herdar o trono do pai. Você acha que alguém que foi para ali, o que custava alguém matar ele e ocupar a posição dele? Historicamente, agora eu estou saindo da parte bíblica e indo para a parte real. O que impede? O cara está louco, meu. Mata esse cara, ocupa uma posição no trono. Você vê que quando Deus está no controle, houve um sonho, um sonho profético.
Ouvir algo que Deus falou, e aquilo que Deus fala, ele cumpre. Se ele não falou, tudo bem. Mas se ele falou, ele vai cumprir. E se ele disse que o reino iria retornar para Nabucodonosor, vai retornar. Ninguém vai meter a mão. Né? Então a gente fica impressionado assim, que a gente não tem controle, a gente não tem poder, a gente não sabe o que vai amanhã, se a gente já está nesse emprego, já foi para outro, se mora aqui e de repente está em outro lugar. Né? Eu tive com a minha irmã há pouco tempo, eu lembrava da minha irmã criancinha, pequenininha. Quem esperava que a nossa caçula tia ia para 10 mil quilômetros de distância lá na Noruega, morar lá, ter filho lá e ir embora para lá, num lugar extremamente frio, entendeu? E de repente, cadê ela? Está lá. Né? Quem pode determinar esse caminho? Que tipo de homem? Né? Não pode. O Provérbios fala isso muito claramente. É o Senhor quem dirige os passos do homem. Né? O homem pode fazer muitos planos, diz Provérbios, mas a palavra final vem do Senhor. Né? Então é normal, a gente pode planejar, né? Deus nos deu essa capacidade, essa inteligência, então a gente pode fazer muita coisa, né? Mas sempre, ainda mais nós que somos cristãos no Senhor, mas sempre com aquela perspectiva, Senhor, eu estou fazendo isso aqui porque é o que eu estou enxergando, é o melhor que eu estou enxergando. Contudo, o Senhor sonda, o que o Davi fala, ó, sonda, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, arranca-o e guia-me, me guia. Né? Eu não quero me estribar, eu não quero confiar na minha própria inteligência. Eu estou usando a inteligência que o Senhor já me deu. O Senhor me deu uma inteligência, o Senhor me deu uma capacidade, eu estou fazendo escolhas, eu estou dirigindo, eu estou optando, e o Senhor fez dessa forma mesmo, para a gente usar. Né? Mas é muito interessante que o coração do homem, Deus vai trabalhando para esse coração se tornar um coração temente. Então ele usa essa inteligência, ele usa essa sabedoria, ele usa essa capacitação que Deus deu ao homem. Mas lá no interior ele fala assim, Senhor, eu estou usando tudo que o Senhor me deu, mas se por acaso eu não vi, eu não percebi, né, eu não falhou, se eu fui seduzido por algo, se alguma coisa me, sabe, me encobriu, me sonda, me esquadrinha e guia-me pelo caminho que eu devo andar. Né? Quem fez essa oração também foi um rei Davi, um dos grandes reis que Israel teve. Um cara que tinha sábios, conselheiros do lado dele, um cara que, né, tinha sabedoria, como seu filho Salomão também teve uma sabedoria ainda maior. Mas você vê essa pessoa como arrogante, você vê essa pessoa soberba, você vê essa pessoa, pô, eu estou aqui, eu mando e desmando, é a minha palavra, eu tiro a terra de quem quero, dou para quem quero, faço o que quero, mudo o imposto que quero, né? Tenho o exército na minha mão, tenho o poder militar. O cara podia fazer. Você vê o coração de Davi, né? Era um coração que realmente temia o Senhor. Ele ia para a guerra, ele lutava, como a gente falou, ele faz toda a parte normal, que é nossa, que nos cabe fazer. Deus não vai vir, não vai fazer essa parte, né? Mas é um processo de muita, eu não digo parceria, mas é muita comunhão, que é um relacionamento mesmo nosso com Deus, né? Lá no fundo a gente está fazendo, mas Senhor, confio no Senhor, o Senhor vai me dirigindo, né? Eu vou fazer isso aqui, se o Senhor achar que não é melhor, o Senhor fecha essa porta. Quando a gente vai amadurecendo e entendendo um pouco isso, a gente já não fica nem mais triste com o não. Porque quando a gente fica triste com o não, ainda é um sinal o quê? Que, putz, caraca, eu estava querendo tanto isso e tudo. A gente não vê ainda o amor de Deus, né? A gente não consegue ver que na pessoa de Deus, o amor que faz ele dizer o sim é o amor que faz ele dizer o não, né? Para a gente, no caso eu me colocando como filho espiritual, olhando para Deus, eu sou parecido com a Estherzinha. Para mim, se Deus me ama, tem que dizer sim. A minha filha, para ela entender que eu amo ela, tem que dizer sim. A hora que eu digo não, dá ruim. A hora que eu falo, não vamos descer, não vamos na praça agora, não pode ir, porque está frio, ou porque ela pode pegar um vento, vai ficar ruim. Quando eu digo não para ela, acabou, meu irmão. Sou o pior pai do mundo. Porque a relação de entendimento e discernimento que ela tem é que o bem está ligado ao sim, e o mal está ligado ao não, porque eu estou negando o ego dela, estou negando a vontade dela, e esse é o entendimento que ela tem. É claro que ela vai crescer, vai amadurecer, imagina, né? A gente tem já exemplo aqui, o Rodrigão da tia, tem a filha do Rafa que também já está grande, e aí o entendimento vai mudando e a pessoa vai percebendo, poxa, meu pai me guardou nessa situação, meu pai me livrou dessa situação, puxa vida, se meu pai fosse um cara que não ligasse, né, estaria nessa situação, puxa, legal e tal. Eu não vou falar para ele não, senão ele vai ficar metidão, mas legal, às vezes o filho faz isso também, né? Não vou falar com meu pai que ele estava certo não, mas isso, aí vai amadurecendo mais ele mais maduro fala, pô pai, obrigado e tudo, e começa essa relação diferente, que não é diferente da nossa relação com Deus, né?
muitas vezes a gente fica realmente extremamente chateado, né? Mas a coisa vai amadurecendo e a gente vai entendendo que o sim é amor e o não também é amor. E no final, esse Deus que é puro amor está cuidando, apacentando e suprindo as nossas necessidades, né? Então, assim, aqui para Nabucodonosor houve um ensinamento que parece ter sido duro aos nossos olhos, mas quando a gente olha o resultado final e vê a declaração dos lábios dele, né, e vê que a grandeza dele foi até maior, né, o que o texto falou, né? Foi até maior o novo entendimento, então ele pôde até receber mais. Quantas vezes eu percebo isso na minha vida, né? Em alguns momentos da minha vida, né, é como um irmão, mas na verdade não era o irmão, né? É Deus que fala contigo, às vezes é uma conversa, num papo assim informal, tá falando, a gente não está percebendo. Cara, Deus não pode te dar mais. Você, nesse momento, comigo, né, o Rafael Miranda, não pode dar mais. É o que você tem condição pelo entendimento que você tem, pela forma como você discerne e anda, né? Era o máximo, entendeu? Aí é engraçado, você vai passando por essas experiências de quebrantamento, né? Experiências de quebrantamento no sentido bom, experiências com o Senhor, onde vai ganhando e aquilo vai mudando. Olha só agora o Senhor deu até mais para o Nabucodonosor. Já não é problema, ele já entendeu que a cidade não é dele, ele já entendeu que ele não é dono de Nínive, ele não é dono da Babilônia, né? Ele não é dono disso, ele não é dono daquilo. Então, que o céu governa sobre a terra, que não é o contrário, que a ele a glória, a exaltação. Aí, a minha honra foi até maior, os meus conselheiros me chamaram, voltei a sentar no trono, olha só. E não é assim na nossa vida também? Né? Às vezes a gente ouve aquelas frases de WhatsApp de efeito, mas a verdade é que com o tempo a gente percebe que são frases de efeito mesmo, né? Que quando vem na nossa vida dói um pouco, né? Então, assim, como é comum às vezes a gente estar casado e a gente acha que é dono daquela pessoa, né? A gente acha que é como se fosse dono da minha mulher, ou a mulher acha que ela é dona daquele cara, né? Às vezes a gente acha que é dono dos nossos filhos, né? E a gente não é tão consciente, entenda bem, não é tão consciente, isso está muito por trás, às vezes está quase no sub, né? Está por trás do consciente, mas a gente age assim, age com o filho de uma forma como a gente fosse dono dele, e não como a gente estivesse criando ele ou ensinando ele naquele momento para que ele se torne um adulto livre, para que ele possa trilhar o seu próprio caminho, né? Então o que eu tenho hoje quando eu paro para pensar em Deus? Nada. Porque os filhos não são meus, né? Eu não sou dono da mulher. Aí você fala assim, tudo bem, eu tenho uma escritura de um apartamentinho que está ali, de uma casa e tal. Pô, é só olhar a enchente da Índia, a maior da década. É só olhar um incêndio da Europa e da Califórnia. 1 segundo, passou o fogo, já tem nada. O que eu tenho? O que a gente tem? O que a gente pode se apoiar que em 1 segundo não possa virar nada, irmãos? Em 1 segundo não possa virar nada. Jó era um dos homens mais ricos daquele momento histórico que ele vivia. Viu quantas cabeças de gado? Naquela época, hoje cabeça de gado ainda é muito dinheiro. Mas pensa naquela época, que era uma época ainda muito de escambo, muito de troca, muito de mercadoria. Você não tinha assim, a consciência normal, você não tinha, naquele momento histórico, você não tinha concentração de bolsa de valores, aplicação de mercado futuro. Você não tinha isso tudo. Então era tudo que você via, que você tocava. Quantas mil cabeças de gado Jó tinha? De ovelhas, de campos. Não tinha mais nada. Você lê o livro de Jó, passou aquela tarde. Cadê os filhos dele? Cadê todos os bens? Cadê a saúde dele? Foi embora, tio. Ele se coçava com um caco de telha. Entendeu? E a Escritura diz que ele ali conversando com o Senhor, depois o Senhor aparece para ele num redemoinho, começa a conversar com ele. Uma experiência, não consigo nem imaginar o que é isso. Uma experiência linda. Ele e Deus. E Deus começa a perguntar para ele, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa maldade vai mudar Deus, ou o fato da gente ser tão certo vai mudar Deus. O fato do que eu e você vai mudar Ele, quem Ele é. A grandeza dessa pessoa, desse Deus, quem é esse Criador, que é Pai da eternidade, que é Príncipe da paz. Que a gente não consegue conceber a própria vida dele, uma vida que não tem início. A gente não consegue nem entender essa questão. Alguém que estabeleceu essa própria consciência de eternidade, que mal a gente consegue, às vezes,
tocar nisso, entender isso, não vai. Ele, como ele diz, ele fala, né? Eu sou. Ele disse isso. Né? Ele é a ressurreição e a vida. Então, difícil, às vezes, ele falando dele mesmo, é difícil às vezes da gente até perceber isso, né? Então, assim, eu sou pequeno. E é interessante que quanto mais a gente vai entendendo a nossa pequenez, quanto mais a gente vai entendendo a nossa fragilidade, quanto mais a gente vai entendendo, por outro lado, a grandeza dele, a sua soberania, o seu governo, isso é muito libertador para a gente como ser humano. Libertador de fato mesmo. Né? Isso muda a nossa prática, o modo como a gente encara os nossos negócios, as nossas relações, as pessoas que a gente ama, o que a gente tenta segurar, o que a gente tenta controlar. Isso vai mudando na prática. Isso não é uma religiosidade, isso não é uma religião. Isso vai mudando a nossa maneira de viver. Esse Deus que se faz presente na nossa vida e a revelação que Ele nos dá, para termos consciência dele mesmo, vai trazendo segurança a tia, que é uma mãe coruja, vai trazendo uma segurança ao Rafa, ao seu Cláudio, a Vanessa, a mim, algo que é real. A gente não está falando de algo esotérico, algo perceptível, a gente não está falando de algo, não, de uma mandinga, a gente não está falando nada disso. A gente está falando de um Deus que é pessoal, que é amoroso, que de fato Ele deu uma demonstração clara do amor dele enviando o Filho dele naquela cruz. Isso é palpável, isso pode ser tocado, isso também é histórico. Nós cremos por fé, mas aqueles que renegam também são obrigados a engolir pela história. Nós não cremos pela história, cremos por fé. Mas aí está o fato, Ele deu o seu Filho, Ele entregou de fato, porque nos ama. Né? Isso que Paulo falou. E esse amor, ele foi derramado nos nossos corações para trazer o quê? Paz. É como Deus falasse assim para a gente: qual é a sua preocupação? Né, Rafa? Qual é a sua preocupação? Sua preocupação é isso, é aquilo? Essa situação deu errado, você está angustiado? Essa pessoa disse tal coisa? Essa pessoa que você não esperava reagiu desse jeito? Isso pode te trazer dor, isso pode te trazer angústia. Mas o que eu posso fazer? Eu te dei o meu filho, era tudo que eu tinha. Eu não dei alguma coisa. Eu não fiz uma varinha de cordão. Eu não te concedi um pedido só. Eu não intervi só naquela situação que você me pediu à noite, quando você estava orando, que você já não aguentava mais, botou o travesseiro sobre a sua cabeça, e aí começou a falar. Eu não te respondi só aquilo. Eu fui muito mais além. É o que o Paulo fala. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na nossa vida prática. Então ele entregou o próprio Filho dele. Aí Paulo fala assim, é para a gente ter paz, para a gente descansar. Dando certo ou dando errado, Deus deu tudo. O que é o certo e o que é o errado? Naquele momento parecia que estava dando tudo errado para Nabucodonosor. Mas ele estava recebendo uma grande lição, uma grande mudança de entendimento, de percepção. Que ele não era o cara que ele achava que era, embora ele tivesse todo aquele poder que havia sido dado por Deus também. Era um fato, olha como é difícil isso. De fato era real, não pode ser hipócrita. Não, aqui eu não tenho poder. Tem, foi dado. Mas não é porque você tem isso, é que isso é teu. É que isso foi dado a ti, foi o que Jesus falou. Quando Pilatos, um governador, um chancela romano, chegou diante do Nazareno e falou: por que tu está calado, cara? Você não sabe que eu tenho o poder para te livrar ou para te condenar? Jesus estava mudo, só naquele momento ele virou e falou assim: nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado. Por isso aqueles que me entregaram a ti têm pecado maior. Mas falou isso claramente. Reconheceu Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, reconheceu. Mas ele reconheceu que Pilatos era o Todo-Poderoso, ou ele reconheceu que o Pai dele, que o nosso Senhor, havia dado a Pilatos aquela autoridade naquele momento. Então, é muito importante porque há coisas que nos são dadas, a gente não pode fugir dessa missão, a gente não pode fugir dessa responsabilidade, a gente não pode fugir de agir. Mas qual é o grande equilíbrio nisso tudo? É que você faz tudo isso, mas com o coração temente, dizendo assim: Senhor, eu estou fazendo para acertar. Se eu errar, eu tenho certeza, o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me direcionar, né? Só me livra, Senhor, só me guarda, que eu me torne escravo disso que o Senhor me deu, que eu me torne escravo do poder que eu tenho, que me foi dado, do dinheiro que eu tenho, da influência que eu tenho, né? Que em vez disso me tornar alguém vaidoso, arrogante, por ser um cara de grande influência, não.
que essa influência possa ser usada de modo positivo para socorrer as pessoas, para ajudar as pessoas, entendeu? Para ser usado da forma correta. Porque no final eu não vou prestar conta do que eu tenho ou que não tenho, não é isso. Mas daquilo que me foi dado, como eu usei na vida que também foi me dada, né? Então, nesse aspecto, a gente já não está tão somente preocupado naquela questão de acertar e errar. Você vê que a vida é uma grande responsabilidade, né? Para e pensa assim, caramba, estar vivo é uma grande responsabilidade, é uma graça, é uma dádiva, mas é uma grande responsabilidade. Porque, como diz um texto muito bonito que outro dia eu li, né? As árvores não dão fruto para si mesmo, né? Os rios não desagam no seu próprio leito, né? Então, assim, nada que foi criado por Deus, você já tem um ensinamento por trás disso. Nada que foi criado por Deus tem um fim em si mesmo. É só olhar para o ecossistema. Cai a folha apodrece. A folha tem sentido em si mesmo? Não, ela vira humo, aí aquilo aduba a terra, aí a terra fica adubada, mas aquilo tem sentido em si mesmo? Não. Aí vem um pólen, cai ali, cresce, não, mas aquilo tem sentido em si mesmo? Não. Aí vem um animalzinho, pega ali. Então, assim, se eu estou vivo, né? E por mais que o meu coração, às vezes, natural, que é a da natureza caída, né? Tente viver para mim mesmo, né? Qual foi o mandamento que no final Jesus deixou? Primeiro ele, né, resumiu em 2 mandamentos, logo no início, mas no final, quando ele está partindo, já depois da ressurreição, Rafa, ele fala assim, agora novo mandamento eu vos dou. Não novo, mas que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O padrão é esse, como eu vos amei. Porque de início ele fala, né? Ame o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui está resumido toda a lei dos profetas, ele fala, né? O fariseu. Lá no final, ele ainda resume mais ainda. Ele fala assim, ó, de todos os mandamentos, nego, regra, isso, religiosidade. Ele fala assim, cara, vocês, filhos, vocês são filhos do mesmo pai, né? Vocês não podem se esfarpear aí, né? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei, né? Então, ali ele deixa essa noção clara. Então, eu, na verdade, tudo que eu fizer para Deus, eu levei anos para me livrar desse engano na minha vida cristã. Anos, não foi pouco tempo, anos. Porque o que é o normal? Você vem, né, ou você dança, ou você canta, ou você lê uma palavra, então você acha que você está fazendo a obra de Deus, né? Isso é um grande engano, na verdade, né? E você acha que pode fazer a obra de Deus, né? Depois você percebe que você não pode fazer nada para Deus que não seja feito por uma pessoa. Não existe. Deus cortou essa questão abstrata. Ele falou assim, ó, se você não ama o teu irmão que você vê, não adianta você imaginar que você vai amar um Deus que você não vê. Rafael, se você não é fiel à sua esposa, que você vê, cara, como é que você vai ser fiel a mim que você não vê? Se você não é grato ao teu pai e à tua mãe que te colocou no mundo, que você vê, como é que você vai orar para mim e falar, ó, Deus, obrigado, eu te sou grato por tudo? Então, tudo o que a gente faz para Deus tem que ser feito a um próximo. Tem que ser feito a alguém à semelhança dele. Isso tem que se materializar. Então, eu tenho que ser grato ao meu pai e à minha mãe, independente de se são bons pais ou maus pais. Tá? A Escritura diz, honra teu pai e tua mãe. Não diz assim, honra o bom pai. Não diz isso. Porque você não está fazendo aquilo por causa do indivíduo, você está fazendo aquilo por causa do Senhor. Então, a hora que eu falo, pô, obrigado, pai, obrigado, pô, cara. A hora que eu faço isso, faz sentido depois disso eu falar assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A hora que eu falo, poxa, obrigado, minha esposa e tal, a gente está junto e tudo, pô, temos guardado a nossa aliança, faz sentido eu falar, Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Só faz sentido, né? A obra de Deus só faz sentido quando ela é de fato feita a alguém que é a própria semelhança dele, né? Não dá para abstrair disso e sair achando que está indo a tudo que é lugar, que isso é fazer a obra de Deus. Os anos passam, né? E o Senhor vai despertar, não sei que a pessoa esteja obstinada já, mas se ela tiver o coração aberto, eu obstinado, assim, você não está fazendo aula para mim, você está fazendo aula para você mesmo. Você sobe ali para você mesmo, você faz isso para você mesmo. Para você crescer, para você atingir alguma coisa, você faz para você mesmo. É diferente quando você senta com alguém
e ensina a palavra a alguém. Né? Você não está fazendo nada, porque quem vai fazer no fim, o Espírito Santo, está dentro daquele indivíduo. Né? Mas você está fazendo para Deus, porque está fazendo a semelhante, que está aqui do lado, que pode tocar. Né? É a expressão do amor, de fato. Né? É um amor que é concreto, que o Tiago fala. Né? Então, assim, essa experiência aqui de Nabucodonosor, para mim é uma experiência, assim, por demais rica, né? E que deve ter ensinado, se Deus tocou ali no imperador, imagina quem estava do lado e viu toda essa situação. Imagina quem viu Daniel falar. Imagina depois do tempo quem viu se cumprir o que saiu da boca de Daniel. E imagina depois que ele foi restabelecido e que se cumpriu tudo aquilo que saiu na boca de Daniel. Ele falou assim, cara, esse Deus é Deus mesmo. Ou seja, dá um temor. Ele determina, ele controla o futuro, ele sabe, ele pode. Né? Isso tudo para aquelas pessoas daquele contexto se tornou uma realidade. Né? Deus se revelou ali, aquele grupo ali. Então, assim, eu acho que ficou essa pequena, hoje ficou um compartilhar bem reduzido pelo tamanho do texto, que também não adiantava a gente pular, né? Mas é essa reflexão que na verdade é extremamente importante e é o que Deus vem tentando fazer com o povo dele, né? Ao longo aí de Abraão para cá, 4.000 anos de história, né? Então, assim, Deus tem uma linha, né? Ele tem uma sequência, que às vezes a gente entra dentro e acha que o Evangelho vai se moldar por causa da gente que chegou ali, que Deus vai mudar tudo que Ele está fazendo por causa de mim, né? Deus tem uma sequência. Então, assim, quando a gente entende não intelectualmente, mas a gente percebe que, né, como é que eu posso tornar mais claro? Que a verdade não é um conjunto de dogmas, não é ler os dogmas de uma igreja. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque às vezes quando a pessoa fala assim, Deus tem um plano para você, o que a gente imagina? Pô, Deus vai me pegar daqui, Deus vai fazer isso, Deus vai me dar um seminário. Aí você acha que é um projeto. Não. O projeto de Deus é uma pessoa. O projeto de Deus é uma pessoa. Ele falou o quê? Que vai criar o homem à imagem e semelhança dele. Ele está espelhando a identidade de Cristo na gente. Então o plano dele é uma pessoa também. Tudo que a gente sai dessa pessoa para imaginar alguma coisa, a gente se confunde ao longo da história da nossa vida. Tudo é uma pessoa. O caminho é o que você vai sair daqui, você chega ali, aí você se torna isso aqui, você se torna pastor, você faz isso, aí você acha que é um caminho. Não. O caminho é uma pessoa. Deus Pai determinou que tudo no universo, criado ou incriado, convertisse para a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que quando a gente lê, Paulo fala que ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do principado e potestade, ele é a pedra angular, ele é o dono do edifício, é o dono da casa, é o noivo, né? O corpo é dele. Aí você vai pegando as expressões e vai entendendo, mas tudo é ele, porque essa história é dele. A história que é contada no universo é dele, da pessoa dele. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele nasceu na manjedoura. Ele fez com que os homens pudessem conhecer o Deus Pai que é invisível. Ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Ele redimiu a nossa alma. Ele falou que enviaria o Espírito Santo para habitar em nós, como Paracletos, como Consolador, para nos guiar em toda a verdade. Ele intercedeu ao Pai por nós. Ele fez tudo. Ele era, é e será eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Está em tudo. Ninguém começa antes dele e termina depois dele. Por isso as expressões dele. Ele é de fato o pão da vida, né? Aí, voltando lá atrás e lendo o povo, fica mais fácil da gente entender isso, né? Porque aquele povo é a nossa vida, é a minha vida. Você vê um povo aprisionado há 400 anos, você fala assim, foi por acaso? Não, Deus falou com Abraão que o povo vai ficar preso 400 anos. Deus não dormiu e Faraó tomou conta do povo, não. Aquilo
Deus designou que fosse assim, existia um plano para aquilo. Esse é o problema, a gente só se confunde quando não conhece o plano. A gente fala assim, deu ruim. Não, deu ruim na minha perspectiva, Rafael, da minha vida. Para Deus, segue, está tudo certo. Só que para mim a coisa está brava demais. Então a hora que você vê Deus mandando Moisés, 10 pragas, poder descendo, tudo aquilo que a gente conhece, e a gente sabe até pela história também, todas essas cidades edificadas e construídas, quantas situações, né, com Moshe, o nome de Moisés, que foram incluídos em todos esses processos, né, naquele momento histórico. E quando você vê aquele povo liberto, quase 2 milhões de pessoas saindo dali, né, e quando esse povo está sendo guiado, e ele passa 3 dias de sede, seu Cláudio, eles ficaram 3 dias sem beber água, o questionamento do povo é simples, eles falam assim, era melhor eu ter que continuar com a minha vida, era melhor eu morrer lá no Egito. Lá eu tinha água, eu ia no Nilo, eu bebia, minha vida podia ser ruim demais, mas tô nem aí. Eu fazia as coisas na hora que eu queria, eu resolvia, eu dava meu jeito, eu pilotava a minha vida, eu dirigia. Mentira, mas ele tinha essa sensação. É isso que eles falam, está no texto, está registrado lá. Aí você pergunta assim, aí você lendo, você faz a seguinte reflexão, pensando com Deus ali. Pô Deus, mas você estava fazendo outra coisa? Você foi fazer alguma coisa no céu, por 3 dias esqueceu que o povo não estava bebendo, que precisava de água? Por que esse povo ficou sem beber água? Por que o Senhor fez isso? Porque isso não aconteceu, tio. Deus provocou essa situação. Aí é que é a importância do entendimento. Deus provocou. E quando Deus provoca uma situação, tem um propósito. E a situação não é mole não. A gente fala que é mole, mas não é mole não. Imagina os filhos chegando para a mãe, falando assim, puxa, todos os 10 chegando para ela e falando assim, não tem água, mamãe. Estou com sede. Mamãe, não estou bebendo. Desde ontem que eu não estou bebendo. Aí daqui a pouco ela começa a pressionar o marido dela. E aí? O que a gente está fazendo? Como é que vai ser essa situação? E aí? O que a gente faz? Isso é a vida prática daquele povo. Que a gente não consegue entender porque às vezes está lendo a Bíblia e faz a coisa religiosa. Isso é a prática. A pressão do dia a dia de tomar uma decisão, a cobrança, quando um começa a cobrar o outro, aquela situação, era o que estava acontecendo. Pô, então aí começa aquela confusão. Quando do outro lado tinham pessoas que estavam entendendo. Como Moisés, baixava a cabeça e falava, Senhor, está 3 dias sem beber água. A gente sabe que está com sede, mas o Senhor, mais do que a gente, que nos criou, sabe que a gente está com sede. A gente não está entendendo, ele só quer chegar com essa sede. Mas a gente quer confiar que o Senhor sabe cuidar da gente melhor do que a gente mesmo. E que de alguma forma essas coisas vão se fechar bem, ainda que eu não esteja entendendo. Porque eu sei que o Senhor vê muito mais do que eu vejo. Eu sei que por mais que essa situação da vida esteja extremamente difícil, eu sei que o Senhor, como Deus e como nosso Pai, sabe cuidar. O que o Senhor quer me ensinar? Que tipo de sede o Senhor quer despertar na minha vida através dessa sede que eu estou sentindo de água? Tinha um cara lá, esbravejando, reclamando e murmurando. E tinha essa outra pessoa orando. A circunstância é a mesma, seu Cláudio. O problema é o mesmo. O coração que discerne, que vê circunstâncias é que são diferentes. E que se chegam para Deus de forma diferente. E aí daqui a pouco aparece uma... Chegou a... Aí todo mundo esquece que reclamou, todo mundo esquece da confusão, todo mundo esquece que quase caiu no tapa, todo mundo esquece e vai beber água. Quando eles chegam lá, passa a mão na água, ele bate e bota numa água era amarga. E aí, seu Cláudio? Aí você fala assim, não, calma aí, Deus, puxa aí também, aí pegou pesado. O pessoal 3G, quando o pessoal vai beber água é amarga. Por que isso é engraçado, amarga? Por que o Senhor já não deixou? O Senhor é Deus. Por que o Senhor já não trabalhou naquela água para ela ser doce? Para eles chegarem na água para ser doce? O que o Senhor, como Criador, como Pai amoroso, queria ensinar? Sabe? E aí você volta para o contexto da nossa vida prática hoje, que a vida de Deus é uma realidade. Ela não é uma vida para ser vivida dentro de um templo religioso. Ela é uma vida que ela não é contida. Foi liberada naquela cruz. Está dentro de você, está dentro de mim. Então quando a gente olha essa realidade, a gente vê aquele cara falando assim, está vendo? Vocês ainda ficaram aí orando, não sei o que, barará, olha aí que meleca. Olha que droga, água amarga. Está vendo? Só que é isso que ele está vendo. O outro cara que está aqui do lado está olhando e falando assim, Senhor, puxa vida aí, essa só pegou a gente.
é o amado. Mas eu te agradeço, porque eu não preciso olhar só para ela, amado. Eu estou olhando para o lado, meus filhos estão com saúde, Senhor. Obrigado porque todo dia o pão e o maná tem caído. Obrigado porque as grávidas da tua casa não estão perdendo os seus filhos, mas o Senhor tem dado vida, dado prosperidade. Obrigado pela segurança que o Senhor tem dado numa situação dessa, ninguém tem tocado. Eu sei que a água está amarga, Senhor, mas tem tantos motivos para eu estar alegre com o Senhor. Sabe? Eu sei que tem uma bomba que explodiu na minha vida, eu não sei como administrar isso, mas eu vou me negar a olhar só para essa bomba. Porque eu vou olhar para o lado e vou ver uma coluna de fogo, vou ver uma nuvem. O cara não conseguia ver isso, cara. O cara só não tostava de sol porque tinha uma nuvem na cabeça dele. Só não morria de frio porque tinha uma coluna de fogo. A víbora da serpente, ou a víbora terrivelmente venenosa do deserto, não ia lá por causa daquele calor da coluna de fogo. Sabe? Ele não conseguia olhar nada. Ele não conseguia ver que Deus estava no entorno dele. Quando ele acordava, quando ele dormia, quando ele andava naquela terra quente do deserto. Ele só conseguia ver o que tinha, aquilo que ele queria, aquilo que não dava certo aos próprios olhos dele. E era isso que Deus estava tentando ensinar a cada uma daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas estavam saindo em busca de uma terra prometida, que tinha leite e mel. Elas demoraram a entender que a terra prometida não era um lugar, era uma pessoa. E que essa pessoa é que é a promessa. Isso que Davi entendeu sendo rei, porque a tua palavra é doce como o mel. Deleita-te no Senhor. A tua lei é perfeita, o teu caminho é perfeito e a tua lei refrigera a alma. Essas declarações, que por mais que sejam feitas de forma poética, elas mostravam uma compreensão clara. Eu não preciso chegar lá, Ele está aqui. Para eu ser feliz, eu não preciso. Eu sei que isso é normal, está na gente. Irmãos, eu digo isso, mas eu não vivo isso. Eu quero chegar lá. Eu batalho comigo todo dia para chegar lá, mas você não precisa esperar um sonho se cumprir para ser feliz. Eu não preciso esperar de pagar a minha casa para ser feliz. Eu não preciso esperar chegar numa posição no trabalho ou no meu negócio para ser feliz. Porque a nossa felicidade não está nessas coisas. Ainda que Deus nos dá tudo isso liberalmente. Davi falou assim: a minha alegria é o Senhor. O Senhor é a minha porção. Em ti confio. Davi se tornou um homem muito rico. Deus deu muita coisa para ele. E às vezes, para que Deus possa dar mais coisas até para ti e para mim, a nossa compreensão, nosso entendimento tem que mudar. A gente tem que perceber que isso vale menos. Porque Ele nos dá mais, a gente tem que perceber que isso vale menos. O que vale mais é Ele. O que vale mais é não perder a consciência dEle. O que vale mais é não esquecer de onde Ele me tirou e para onde Ele está conduzindo. Sabe? É não esquecer que a realidade em volta, Ele está o tempo todo presente em toda a nossa realidade. Até dentro da nossa crise de angústia. Quando Elias entrou numa profunda crise de angústia, estava dentro daquela caverna, que muitos pregadores até gostam de usar isso de um certo formato, assim, eu prefiro ver de uma outra forma. Ele falou assim: Elias, Elias, o que tu fazes aqui? Ele não fala assim: Elias, Elias, o que tu está fazendo aí dentro da caverna? Deus não fala isso. Ele fala: o que tu está fazendo aqui? Porque eu estou dentro da caverna contigo. Eu estou dentro da tua angústia, do teu medo. Estou dentro da tua falta de resposta. Eu estou dentro de todos os sentimentos que você está vivendo na tua alma, de todos os teus apertos. Eu estou aqui. O que tu faz aqui? Essa expressão, para mim, ela vale muito mais ouro do que qualquer coisa. Porque a gente percebe o quê? Que é real quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o que vai no final nos consolar, nos confortar, é Ele mesmo, é a presença dEle. Haverá momentos de ganho, de perda, haverá momentos principalmente de amadurecimento, que é muito importante, de consciência, onde o Senhor pode nos dar muito mais, que a gente não vai se perder naquilo. Puxa vida, glória a Deus, Senhor. E agora, realmente, eu entendi que não é meu, nem as pessoas, nem essas coisas, nada é meu. Né? Daqui a pouco estou assinando aí Ninguém assina a certidão de óbito, né? Daqui a pouco alguém vai estar assinando a minha certidão aí. Vim, estou partindo,
Entendeu? Do que vale toda essa preocupação, essa ansiedade. Jesus ensinou isso aos seus discípulos quando ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que andarias ansiosos? Pelo que comeu, pelo que vestiu? Difícil pra caramba. Esse texto mexe muito comigo, né? É claro que Pedro tinha uma casa, os discípulos tinham casa, a gente tem onde morar. Mas já reparou que Deus é tão seguro, que Ele é tão seguro que Ele diz assim: ó, o filho do homem não tem lugar para repousar uma cabeça. Ele não teve uma casa. O dono do universo, isso é uma coisa assim, às vezes eu fico lendo, a gente prega isso, não fala isso, mas a gente reflete lá no nosso coração, né? Deus, o Senhor me deu aquele, sabe? Eu fico preocupado com tanta coisa. O Senhor que é dono de tudo, podia vir para morar num palácio, como Davi e Salomão. O Senhor veio, não teve casa. O Senhor dormia na casa de Pedro, né? Na casa de Lázaro. As pessoas às vezes dormiam no monte. Eu penso assim, só o Senhor mesmo. Porque eu, sabe? Às vezes luto, eu tanto o Senhor. E não é um não ter no sentido displicente, preguiçoso, de não querer nada com a vida. Não é disso, porque tem pessoas que agem assim. Não é desse extremo que a gente está falando, que é completamente equivocado. Pelo contrário, tudo que ele fazia e tinha, ele ainda multiplicava para os outros. Ele não multiplicava peixe para ele. Ele não falava assim: agora pega o peixe aí. No dia seguinte você via Jesus numa venda vendendo peixe a R$50. Você não via Jesus fazendo isso para ele. O poder que estava sobre ele usava para quem? Para curar a mulher que estava com fluxo de sangue. A virtude que saía dele era para o cego com o aleijado que estava parado. O poder de fazer os peixes entrarem lá na rede, que é uma outra coisa que a cabeça dura aqui do Rafael não consegue entender, é que sai lá o Pedro pescador. O que é o ato de pescar? Você ir atrás do peixe. Você bota o barco e vai atrás. E ali está dando, ali não está dando. E hoje o vento está assim, o vento está assado. Vamos lá, aí você joga o barco, vamos jogar o peixe aqui. Você imagina o cara fazer isso, e depois o cara volta de manhã, a escritura fala, exausto, para e fala assim: e aí, deu tudo errado? Deu tudo errado. Caiu um. Eu já fui pescar também, voltei sem nenhum. É muito triste, né? Tipo assim, não tinha nada, nenhumzinho, nada para puxar. Foi assim que Pedro voltou aquele dia junto todo mundo. Jesus falou assim: vale comer. Foi comer. Eles não viram, não ouviram. Mas Jesus falou para os peixes: agora vai lá até eles. Pedro, joga agora a rede. Pedro jogou a rede. Os peixes eram tantos. Diz a escritura, o barco quase virou. Ele manda o peixe. Ele quer ensinar que por mais que haja uma capacitação da nossa parte, por mais que ele está com extrema inteligência, e isso é bom para a glória dele, porque é o homem mesmo mostrando a própria criação, no sentido quando é realmente para o Senhor, mas ao mesmo tempo é ele lembrando o homem da dependência que o homem precisa ter dele, de quem ele é de fato, né? Ele pode mandar o peixe até ali, ele pode parar a tempestade, né? Pode parar ali a situação, pode intervir, pode fazer isso. Ele faz tudo isso. E todas essas situações, quais as que a gente pode? São mínimas, né? Eu não posso mandar o peixe ali, eu não posso falar assim: amanhã, né, não vai chover, vai parar a tempestade, assim naturalmente, a não ser que Deus nos use para isso, mas a gente não tem essa capacidade. Olha que coisa incrível, né? E esse Deus querendo que a gente entenda uma coisa tão pequena, tipo assim, cara, formei o planeta, fiz o diâmetro da Terra, certinho, os 12.000 quilômetros, para ter a força gravitacional, não para te esmagar ou para não ser como a Lua que você vai descolar. Botei a distância do Sol, como ele falou lá com Jó, né? Ponderei, botei no meio do nada, para que essa radiação chegasse à Terra na temperatura correta do corpo humano, para que você fosse aquecido na medida, nem mais nem menos. Pesei o ar, ele disse a Jó. Olha que nem tinham tido as experiências de Galileu que o ar tinha peso, né? Pesei o ar, o Senhor fala lá. Pesei o ar, sabe? O nitrogênio, o oxigênio, os gases, a composição, a forma como todas essas trocas ocorrem dentro das algas no oceano e também nas grandes florestas, sabe? O ciclo do nitrogênio, do oxigênio, todas as coisas que o homem estudou e ainda procura tentar descobrir. Deus fez tudo isso, controla isso com tanto cuidado. Como é que eu vou achar, tia, que amanhã Deus vai falhar comigo? Amanhã eu vou ficar aflito que aquilo não vai dar certo. Seria uma grande incoerência, né? Mas isso acontece só quando eu deixo de olhar para Ele. Porque enquanto, como a senhora falou no início, está olhando para Ele, mas ela fala assim:
estou olhando para ele, eu pedi, ele fez, tá olhando? Tranquilo. Se a gente tira o olho dele, Rafa, põe o olho na situação, alimenta aquele pensamento, aí babou. Aí a gente entra naquela cachoeira, aí já era. Meu Deus, sei que aquilo, como eu passo, eu vivo isso, né? Alguém tem que chegar em mim, bater e falar assim, Rafa, calma, lembra, olha aqui, abre aqui, lê aqui, manda uma mensagem para mim, fica tranquilo. Saiu do teu controle, rapaz, não saiu do controle de Deus, não. Né? Você não tem mão para fazer isso. Deus tem, Deus pode, né? Então, assim, é esse pequeno trecho do livro de Atos, que a princípio estava falando especificamente de uma glória que Herodes recebeu, mas não conseguiu reconhecer. Não deu glória a Deus, como você leu, Vanessa, no sentido assim, não reconhecer que é Deus, é Ele, é o Criador, é o Pai, é o Senhor, né? E aí ele foi, quando ele faz isso, o que acontece? A vida se extingue, ele morre comido por bichos de verme, né? É exatamente o contrário. Quando a gente reconhece que Ele é a própria vida, né? Olha só, rios de água viva saem de nós. A vida do Senhor dentro da gente, que é aquela alegria singela, que é aquela que são momentos tão simples e você fala assim, puxa vida, né? Nada aconteceu, você fica dando assim, olhando, aí ri, você fala assim, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Está mostrando os dentes à toa? O pessoal fala assim pra gente, né? Não, é só que Deus é bom mesmo, estou em paz, está ventando pra caramba, está ventando nos negócios, está ventando nos cenários, está ventando em tudo que é lugar. Aí você respira e fala assim, não, Deus é bom. E dá aquela paz em Deus e com Deus, né? Que não é fruto de nada que está ao redor, né? É só fruto dele mesmo, né? E amém por isso. Né? Ele é bom nessa glória. A gente fecha o capítulo 12, então. Se algum irmão puder orar para a gente voltar para as nossas casas. Né? Senhor, muito obrigada por essa palavra. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a caminhar dessa forma que a gente ouviu aqui hoje, sabe? Que a gente não olhe com os nossos olhos naturais para os problemas que a gente enfrenta na nossa vida, as circunstâncias, mas que a gente possa, Senhor, olhar para Ti, sabe? Que a gente possa confiar no Senhor e Te agradecer por tudo em todo o tempo, Pai. Porque a gente não tem dimensão de tudo que acontece, o Senhor que está na frente das nossas vidas. Uma circunstância que parece ruim para a gente, pode ser uma coisa boa aos Teus olhos. A gente não tem noção da dimensão que o Senhor tem. Então que a gente possa confiar no Senhor sempre, em qualquer circunstância, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, sempre crendo em Ti, Senhor, e sempre olhando a vida dessa forma, Pai. Que Teu Espírito Santo nos leve a levar uma vida assim, com leveza, Pai. Nos humilhando, sabe, para o Senhor se engrandecer nas nossas vidas. Tira do nosso coração toda altivez, toda soberba, todo sentimento ruim do ser humano, onde o maligno se aproveita também, sabe? Que a gente possa cada vez diminuir mais, sabe? Para que o Senhor possa crescer em nós. Por favor, Pai, nos ensina a ser assim, cada dia, Pai. Nós Te agradecemos, queremos orar para os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor encontre a todos eles, onde quer que eles estejam agora, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa e que nos nossos próximos dias, durante toda a nossa vida, a gente possa viver dessa forma, Pai. Sabe? Da forma que a gente aprendeu hoje aqui. Vem escrever isso no nosso coração todos os dias, Pai.
Em nome de Jesus, amém. Nem passarinho.